Olá, amigos! Começa agora mais um ACS na TV. Muito obrigada pela companhia de vocês. E hoje o nosso tema principal é emprego. Como é que está essa questão do emprego aqui na nossa cidade? Passamos este ano por um período de crise, que vem de outros anos e que é uma crise que não atinge só a nossa cidade, não, que atingiu todo o país. Passamos por uma eleição e a gente vai saber como é que a cidade de Santos tem se desenvolvido apesar da crise, tem se desenvolvido com o resultado dessa eleição. E quem está aqui conosco para falar sobre emprego e sobre economia é o Ronaldo Ferreira, que é chefe do Departamento de Empreendedorismo e Emprego da Secretaria de Assuntos Portuários, Comércio e Indústria de Santos. Ronaldo, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Estamos aqui em nome da Prefeitura Municipal de Santos para nós conversarmos um pouco a respeito desse tema que ele é tão sensível hoje a toda a população brasileira e não deixaria de ser com relação ao santista também e aos moradores da Baixada Santista, já que o emprego, sem dúvida nenhuma, foi o que mais agravou-se dentro das famílias brasileiras. Com certeza. E vamos começar falando então da questão do emprego neste final de ano. Como é que está a questão das vagas? A gente sabe que final do ano é uma época em que abrem muitas vagas, As lojas têm umas contratações extras para atender a demanda para as vendas de Natal, enfim. Como é que está essa questão aqui na cidade? Veja, a nossa cidade, e como todo o comércio de modo geral, nós temos um comércio pujante na cidade. Então, nós temos a expectativa, nesse momento, iniciou-se um processo de contratação, basicamente, meados do mês de novembro, várias empresas, inclusive do setor supermercadista, fazendo contratações de caráter temporário, mas essa sazonalidade que nós temos, essa característica, principalmente do verão, além das festas que nós temos aqui natalinas, e as festas de Réveillon, nós temos também o período nosso de uma característica bem de férias, que é o nosso litoral. Isso propicia e acaba gerando muitos empregos nesse sentido. Então, nós temos uma expectativa muito positiva. O comportamento do emprego dessa forma de caráter temporário, ele já tem aumentado. E nós acreditamos que, após esse período das contratações de caráter temporário, poderá haver a fixação dessa mão de obra nas empresas de modo geral. Nós tínhamos uma análise do ano passado, de um comportamento que a economia crescesse agora em 2018 em torno de 2,5%. E nesse mesmo período do ano passado, nós falávamos da possibilidade, com esse crescimento que se esperava, da possibilidade da fixação dessa mão de obra. Infelizmente, isso não ocorreu, porque a economia não teve esse comportamento devido às questões das crises políticas em especial. O Brasil está crescendo uma faixa mais ou menos de 1,2% ao ano e que não se permitiu isso. Mas nós acreditamos agora que teremos um crescimento melhor, que poderá, inclusive, essas vagas serem convertidas em prazo indeterminado de contrato de trabalho. É preciso acrescentar que a crise do emprego foi muito grave. Nós perdemos aqui na nossa região metropolitana da Baixada Santista, nos últimos 3 anos, até o final de 2019, ou melhor, até o primeiro trimestre desse ano, nós tínhamos aproximadamente 48 mil postos de trabalho que foram perdidos. Recuperar isso, vai levar um bom tempo. Isso vai depender necessariamente do comportamento da economia, que diretamente vai propiciar a possibilidade do empreendedor, do investidor, adquirir confiança para que possa investir em novos negócios e, consequentemente, na geração de emprego. Esses números são muito inferiores aos de anos anteriores, para a gente ter uma noção, Você falou em 48 mil... Postos de trabalho fechados. Perfeito. É gravíssimo dentro da nossa região, 48 mil postos de trabalho fechados. Este ano, apesar de tudo, na nossa cidade de Santos, nós tivemos já uma pequena melhora, principalmente do segundo semestre para cá. Em meados do ano, nós já identificávamos que nós estávamos passando por um processo de estagnação da queda, porque todo o processo que nós tivemos ao longo dos últimos 3 anos foi de perda de postos de trabalho. Então, o primeiro momento foi de você estagnar isso, parar, estancar essa hemorragia. Então, nós percebemos que por volta de maio, junho, o fechamento de postos de trabalho estava diminuindo sensivelmente. Então, nesse segundo semestre, nós já identificamos um comportamento muito auspicioso, no seguinte sentido, que nós tivemos mais admissões do que demissões. Então, neste ano de 2018,
que nós é que chegamos nesse período agora, já até o mês de outubro, nós havíamos gerado 1.937 novos postos de trabalho em Santos. Perfeito. Ou seja, ele foi positivo que nesse mesmo período do ano passado, nós estávamos com números negativos. Perfeito. Então nós acreditamos que nós vamos chegar agora com essas vagas de emprego geradas por esse período, pela essa sazonalidade, pelas festas de 20 anos, vamos passar de mais de 2.000 empregos gerados. O que é o momento que a gente você não tem uma recuperação plena, mas já é um leve crescimento, que é uma forma muito otimista, que nos dá a certeza de que para o próximo ano esses números serão melhores, certamente. Na sua opinião, independentemente do resultado da eleição deste ano, o senhor acredita que existe uma relação, eleição com essa melhora nessa questão do emprego, nessa questão econômica? Veja, Amanda, nós sabemos que o emprego, nós não vamos gerar empregos na caneta, no decreto, fazer uma lei, nós temos que criar todo o ambiente. Né? Existe todo um ambiente que vai propiciar essa possibilidade de desenvolvimento e crescimento e a retomada do emprego. O emprego, via de regra, quando você tem uma grande crise que se abate, via de regra o emprego é um dos primeiros a serem perdidos. Né? E nessa mesma cadeia, ao contrário, ele é um dos últimos a ser retomado. Por quê? Porque a questão da segurança política e da segurança jurídica, ela é muito importante para que você tenha investimentos, para que se haja confiança do empreendedor e, consequentemente, ele possa fazer aportes em novos negócios, ele possa aumentar as suas plataformas de investimento e, lá na ponta, poder gerar emprego. Então, se você tem um ambiente hoje, é o que se espera do Brasil, que se aguarda nesse momento no Brasil, é que você tenha segurança, né, política, sabendo que nós não teremos ventos contrários aí, que possam a qualquer momento estar havendo uma troca, vir durante um período que nem você consegue fixar as políticas esperadas, você já está trocando de ministros, você já está trocando de agentes públicos, então esse comportamento será muito importante. Então, o respaldo que foi pelo novo governo, que foi dado agora, do alto dos seus 57 milhões de votos, pela confiança, pela forma hoje em que você tem um governo de uma característica, inclusive, diferenciada na sua composição dos seus quadros, nomeação de ministérios, presidências de empresas, de uma forma muito diferente do que nós tivemos ao longo dos últimos anos, isso dá um encaminhamento de que aquilo que foi dito durante a campanha eleitoral, ela está se afirmando nesse momento. Isso gera uma confiança para o investidor. Exatamente, né? Isso vai gerar, que a coisa mais importante, você falou bem, Amanda, é a confiança. Sem a confiança, o empreendedor, você não vai receber os grandes players que estão fora do Brasil, as grandes empresas do mundo, colocarem recursos aqui de investimentos, as empresas nacionais também não vão buscar recursos que possam possibilitar esse investimento se você não tiver a confiança que você vai ter esse retorno, que você terá esse retorno, que não haverá uma ruptura. O grande problema do Brasil, e que acabou se agravando, foi a insegurança política que levou a isso e que, consequentemente, afetou de forma devastadora a nossa economia. Com certeza, Ronaldo. Bom, eu vou chamar um breve intervalo e a gente volta já já para falar sobre empreendedorismo aqui na região. Você sabia que existe a Sala do Empreendedor aqui em Santos? Bom, a gente fala bastante sobre isso no próximo bloco. Até lá! Voltamos ao segundo bloco do ACS na TV e hoje nosso assunto principal é emprego e empreendedorismo aqui na região. O nosso convidado é o Ronaldo Ferreira, que é chefe do Departamento de Empreendedorismo e Emprego da Secretaria de Assuntos Portuários, Comércio e Indústria de Santos. Ronaldo, agora a gente pode falar sobre a Sala do Empreendedor. Eu acho que é um espaço que existe na Prefeitura, aberto ao público, que engloba diversos serviços e que nem todo mundo sabe que existe. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa sala que foi criada em 2013, mas que vem se aperfeiçoando, né, ao longo dos anos. Sim, sim. É interessante. Em 2013, iniciou-se, no âmbito da administração pública, no município de Santos, aqui na nossa cidade, já com a gestão do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, nós tivemos o início da Sala do Empreendedor. Essa Sala do Empreendedor, ela tem como objetivo, que ela continue existindo, né, possibilitar que o empreendedor, que o munícipe que pretende empreender,
aquele que já está empreendendo, ele se dirige a essa sala, lá ele vai entender todo o seu ambiente de formalização. Então, desde que o local onde ele está, se é viável, se aquele empreendimento que ele pretende iniciar da sua atividade empresarial é viável naquele local, que tipo de empresa ele poderá abrir dentro dos seus recursos, do seu capital social, toda uma orientação, se aquele local, ali, aquela via onde ele pretende colocar, pode ser instalado aquele negócio, se há alguma restrição. Então ele recebe até hoje todo tipo de orientação. Se ele vai mudar também, se a empresa dele é uma EPP, ele vai fazer uma modificação para uma empresa... O que é uma EPP, para quem não É uma empresa de pequeno muito. porte, Perfeito. por exemplo, né? Todas essas condições ele recebe na sala do empreendedor. Então a sala do empreendedor se mostrou como um equipamento de grande aceitação do munícipe e de grande produtividade. Em 2016, ou melhor, em 2017, quando nós assumimos o Departamento de Empreendedorismo e Emprego da Prefeitura, estava sob a nossa gestão tanto o Centro Público de Emprego e Trabalho, que, aliás, só trazer um pouquinho, o Centro Público de Emprego e Trabalho de Santos, esse ano até agora, nós atendemos 41 mil pessoas no Centro Público de Emprego e Trabalho. Nós conseguimos captar 3.600 vagas para empregabilidade e encaminhamos mais de 1.200 pessoas para entrevistas. Esses números são positivos em relação a anos anteriores? São positivos. Os anos anteriores eles se comportavam praticamente em metade disso daí. Então foi um ano muito positivo, só para arrematar a questão do emprego. Então, quando nós assumimos o departamento, que tem sob a nossa gestão o Banco do Povo e o Centro Público de Emprego, e nós vimos aquele espaço da sala do empreendedor, então nós tivemos a ideia do seguinte: por que não juntar tudo aqui, aproveitar essa excelência, que a sala do empreendedor é uma excelência, tá? É um serviço que deu certo. Falei, vamos agregar isso com alguns serviços e criar um espaço. E dentro dessa ideia nós tínhamos o Banco do Povo que estava no local, nós entendemos que deveríamos trazer ele para próximo do empreendedor, o empreendedor vai lá, ele já vai conhecer uma linha de crédito. E também a possibilidade de ajudar esse empreendedor a ele melhor se qualificar, melhor se capacitar para os seus negócios, e constituímos uma parceria com o Sebrae. E trouxemos o Sebrae para esse espaço. E ao mesmo tempo, com o governo do Estado de São Paulo, nós buscamos trazer a plataforma do Via Rápida Empresa, que é uma plataforma digital que permite que o empreendedor, somente via de regra, o contador é que sempre dá o suporte para que você, quando você vai constituir a sua empresa, que ele, através de uma plataforma digital, inicie todo o processo, tá, de formalização da empresa. Nós levamos essa ideia ao secretário Rogério Santos, o secretário de governo, ele recepcionou-a muito bem e nos deu a possibilidade de nós iniciarmos isso. Consequentemente, esse trabalho, em 6 de outubro, nós criamos o Espaço do Empreendedor, ou seja, nós continuamos com a Sala do Empreendedor, nós trouxemos o Banco do Povo, trouxemos o Sebrae e o Via Rápida Empresa. Então, hoje, o empreendedor, ele vai ali, na Rua General Câmara, número 30, ao lado do Paço Municipal. Então, ele chega lá, ele vai se formalizar através da Sala do Empreendedor. Então, qualquer pessoa que tenha ideia de iniciar um negócio pode ir lá que vai ter orientação. Lá, nesse espaço nosso, você vai ser orientado. Perfeito. Então, lá ele tem a possibilidade de se formalizar através da Sala do Empreendedor, ele vai se qualificar e capacitar através do posto do Sebrae que nós temos ali, com 2, 3 agentes nossos, servidores públicos que foram capacitados pelo Sebrae, e nós temos o Banco do Povo. Então você se formaliza, se capacita e você financia o início do seu negócio. E esse resultado para nós é um resultado muito positivo para nós da administração pública municipal e da Prefeitura de Santos. Por quê? Até outubro, esse Espaço do Empreendedor atendeu mais de 33 mil pessoas, Amanda. Desde quando? Desde que foi criado em 2017? Este ano de 2018. Ah, só Esses esse números ano? só esse ano de 2018. Perfeito. O espaço ele foi inaugurado no dia 6 de outubro e esses números que nós levantamos, estamos fazendo estatísticas, levantamentos mensais, números mensais, até outubro nós tínhamos mais de 33 mil pessoas que passaram pelo nosso Espaço do Empreendedor. Nós tivemos lá 28 mil pessoas atendidas na Sala do Empreendedor, mais de 3.500 pessoas
no posto do Sebrae e mais de 1.200 pessoas no Banco do Povo. Ou seja, esse tripé, formalizar, qualificar e financiar o negócio, tem tido uma resposta muito positiva. E qualquer pessoa que hoje está nos ouvindo, ela pode se dirigir lá, ela quer iniciar um negócio, ela tem uma ideia, procure a gente lá, passe pelo nosso posto do Sebrae, passe no Banco do Povo. O Banco do Povo é uma ferramenta de investimento de grande valia. Você pode hoje, um microempreendedor individual que está começando o seu negócio, ele pode hoje ter uma linha de crédito de R$3.000 a R$7.500 para iniciar o seu negócio, né? E com juros que não existe no mercado, hipótese alguma, 0,35% ao mês, Amanda. E esse ano nos dá uma grande satisfação que nós vamos passar de R$1 milhão emprestados ao Banco do Povo. Então veja o espaço do empreendedor, o quanto ele refletiu de forma positiva. O ano passado inteiro nós emprestamos no Banco do Povo R$612 mil. Este ano, com esse espaço que deu a oportunidade dos munícipes, das pessoas que estão chegando aqui na nossa cidade, quererem empreender e conhecer o negócio, criou-se um fluxo muito maior no Banco do Povo, que hoje nós já passamos de R$1 milhão. Ronaldo, e esses números vão ao encontro do que você falou anteriormente, que esse ano a questão do emprego tem se mantido e até estão sendo criadas novas vagas, né, aqui na região. É difícil, num período de crise, de instabilidade econômica e política, como o período pelo qual nós passamos e ainda estamos passando, a gente ter esses números tão positivos de busca de atendimento e de empréstimo pelo Banco do Povo. Sem dúvida. Há uma característica muito interessante, né? E a gente tem percebido isso, Amanda, com os jovens. Grande, expressiva parcela dos novos empreendedores são jovens. Nós temos um programa do Sebrae, uma parceria conosco, que chama-se Começar Bem e o Formalizar. 50% tem menos de 25 anos que participam das nossas oficinas. Tá? E são jovens com vontade de empreender, de ter o seu próprio negócio, e que nos dá muita satisfação de a gente estar podendo orientar. E esses números são números expressivos. Apenas para arrematar, para a título de informação, esse ano até agora nós expedimos 4.378 alvarás em Santos. É um número alto. É um número bem expressivo. Ele está na média, vamos dizer, mas esse ano será superior a anos anteriores, a gente tem essa expectativa. 50% disso, mais de 50%, são de microempreendedores individuais e de empresas de pequeno porte. Mas também temos, até agora, 35 SAs que se instalaram também, que já nos procuraram aqui. Quer dizer, então esses números são números positivos para a economia da cidade. Perfeito, Ronaldo. Bom, eu vou chamar mais um intervalo e a gente volta no próximo bloco para falar. Sabia que Santos está entre as 10 cidades melhores para se fazer negócios aqui no país? A gente volta a falar disso já, depois do intervalo. Voltamos ao terceiro e último bloco do ACS na TV de hoje e o nosso convidado é o Ronaldo Ferreira, ele que é chefe do Departamento de Empreendedorismo e Emprego da Secretaria de Assuntos Portuários, Comércio e Indústria de Santos. Ronaldo, a gente vai falar agora nesse bloco sobre um ranking, né? O ranking é da Urban Systems e foi publicado em outubro pela revista Exame. Esse ranking diz que Santos é uma entre as 10 melhores cidades para se fazer negócios. Queria que você falasse um pouquinho disso, como é que a gente alcançou essa posição dentro desse ranking? Olha, Amanda, acho que são vários fatores que nos dão essas condições. Nós temos a grande plataforma, a grande matriz de negócio da nossa cidade, chama-se Porto. Então, o Porto, por si só, ele já é um atrativo de negócios. A movimentação que nós temos no nosso Porto de Santos, de containerização, isso agrega, isso traz aqui para a nossa cidade negócio de toda a natureza. O comércio exterior, a prestação de serviços, né, o fornecimento de equipamentos, máquinas, serviços de modo geral. Então, essa condição, por si só, já é uma condição muito convidativa para se fazer negócios em Santos. De outra banda, nós temos também a própria administração, nós da administração pública, da preocupação que nós temos tido, e veja que nós, no bloco anterior aqui, nós falamos do espaço do empreendedor, toda essa possibilidade
daquele que quer fazer negócio na nossa cidade, seja ele que tamanho for, seja ele desde uma SA até o microempreendedor individual que está chegando aqui, que vem até de fora, muitas vezes quer que se instalar, ele tem hoje a condição de ser bem informado com relação às condições da cidade. Tem todo o suporte, todo o né? suporte, nós temos todo o suporte que podemos oferecer. Nós temos uma excelente infraestrutura na cidade, isso é indiscutível, né? A cidade é bem servida, por exemplo, de água, né? Estamos de água, dos serviços de esgoto, de capacidade de energia, todas essas condições para quem quer se instalar, isso é atrativo para o mundo dos negócios, né? Hoje a cidade tem também uma coisa que nós não tínhamos há alguns anos atrás, por incrível que possa parecer, né? Uma capacidade de leitos hoteleiros. Né? É verdade. Se você pegar a cidade, nossa cidade, nos últimos 5 anos, eu não tenho os números aqui agora, não tenho os números agora do setor hoteleiro, mas é uma referência muito importante. Né? O setor hoteleiro, onde ter pessoas para os eventos que ocorram na cidade, para aqueles que querem se instalar na cidade, até ter o seu negócio, isso também foi um atrativo. Então, as condições da cidade, o setor hoteleiro, ou melhor, o setor hoteleiro, a condição da infraestrutura da cidade, as condições de receptividade da cidade, os entes envolvidos, por exemplo, a própria associação comercial, ela dá orientação também àqueles que chegam na cidade, querem conhecer o ambiente de negócio na cidade, né? Por exemplo, hoje a associação comercial, ela tem lá um agente BNDES, né, que dá um informativo também do financiamento de negócios de outro nível, que é um patamar totalmente diferente do Banco do Povo. Então a cidade tem essas condições todas e a administração pública procura trabalhar, porque o nosso entendimento é o seguinte, nós temos que ter a porta de entrada para o conforto daqueles que querem empreender na cidade. E o nosso entendimento do empreender, ela vai, como eu disse, desde aquele microempreendedor individual até aquele SA. Então, Santos está nessa condição porque é um trabalho construído ao longo dos anos, né, pelas forças da cidade, as forças políticas da cidade, né, as forças empresariais, laborais da cidade. Tudo isso cria um ambiente convidativo para os negócios na cidade de Santos. E o resultado é bem surpreendente. Aqui aponta que Santos aparece à frente de cidades como Rio de Janeiro, Campinas, São Bernardo do Campo, Salvador e Brasília, né? Então, assim, não é que ela ficou entre as 10, ela ficou muito bem colocada entre essas 10 cidades. E esse estudo levou em consideração municípios acima de 100 mil habitantes, né? Sim, isso nos dá, inclusive, um incentivo e aumenta a nossa responsabilidade, né? Com certeza. De manter a cidade. E esse é um patrimônio, que não é um patrimônio isso, quando nós vemos esses números da nossa cidade com muito orgulho, não é um patrimônio só da administração da prefeitura, é um patrimônio da cidade. Um patrimônio de todos, como eu disse, né? Dos trabalhadores, dos seus sindicatos, né? Que são muito bem organizados, das forças empresariais da cidade, que também são muito bem organizados e muito contribuem, né? Nós temos, por exemplo, do ambiente de negócio, você está falando, nós fizemos aqui na Associação Comercial 3 eventos destinados a trazer os investimentos que nós estamos tendo na nossa cidade. Nesse momento nós temos 3 grandes investimentos na cidade, são as obras da entrada da cidade de Santos, que são investimentos da ordem de mais de 600 milhões de reais. É a maior obra de infraestrutura do país que se tem em andamento no momento. E obras que já se aguardam há anos, Se aguardam há anos. Ali nós temos, nesse mesmo momento, nós temos uma outra obra em 2 empresas portuárias aqui da nossa cidade também, né, que está gerando empregos. Nós fizemos 3 eventos na Associação Comercial, trazendo essas empresas que estão investindo nessas novas plataformas de infraestrutura, e trouxemos empresas locais. Convidamos aquele fornecedor de equipamento de segurança, aquele fornecedor de serviços de projetos, aquele fornecedor de alimentos, uniformes. Todos participaram, havendo um encontro de negócio. É um elo, né? Exatamente. E a Associação Comercial foi nossa parceira nisso. Fizemos lá, a Associação divulgou, nós fizemos 3 eventos já, vamos fazer mais eventos o ano que vem. Isso tudo demonstra o quê? Propicia que Santos tem esse número. Por quê? São as forças da cidade. A cidade, por si só, a administração ela tem que ajudar o fluxo disso para que as coisas aconteçam. E você faz isso com todos os entes envolvidos. Nós trazemos a Associação Comercial, que é a grande parceira, nós temos os sindicatos laborais que são parceiros. Isso é o resultado que nos deixa muito felizes de ver a cidade nesse nível. Bom, a gente espera que
a cidade cresça no próximo ano e cresça cada vez mais. Ronaldo, a gente está chegando ao fim de mais um programa. Eu deixo espaço para suas considerações finais. Bem, primeiro eu quero agradecer o convite aqui, em nome inclusive da nossa administração pública, e dizer que nós somos otimistas, estamos trabalhando para que a cidade ela se mantenha nesse patamar e que todas as condições para empreender na cidade. E empreendendo na cidade você está gerando emprego. Então essa cadeia de riqueza produtiva, nós enquanto administração pública, ter parceiro com a associação comercial, sindicatos laborais, de modo geral, nós podemos construir uma cidade muito melhor. Muito obrigada mais uma vez. Lembrando que o Acesse na TV tem reapresentação aos sábados, às 16 horas e às terças-feiras, às 18 horas. Muito obrigada pela companhia de vocês e até o próximo programa.